Capítulo 14. Um chamado. Debate, debate, debate. Foi isso que o preceito disse e o que o círculo fez depois de expulsar Svard. Ele e Yami passaram o resto da tarde, a noite e a madrugada esperando por uma resolução, algum sinal de que algo além de cabeças conversando aconteceria. Nada veio. Svard e Kivi dormiram em um quarto ao lado do de Yami, parte de vários reservados para visitantes Noctia importantes para o círculo. Eram rígidos de pedra, opulentos, mas sem espírito. Um verdadeiro colchão de câncer, depois de tanto tempo em seu ninho de selva, nas redes do barco Fote, deu a Svard a pior noite de sono em anos. Conforto demais, dor de menos. As refeições vieram padrão, misturadas com coisas suficientes que Svard não provava há muito tempo, a ponto de seu estômago mandá-lo para a cama cedo. Amy riu no começo, lembrando Svard de sua antiga proeza glutona, mas o riso morreu rápido quando Svard teve que parar antes de uma segunda rodada. Nada grave além de indigestão, mas Amy levou isso para o lado pessoal. Talvez ela realmente estivesse sozinha aqui. O café da manhã e um belo amanhecer não trouxeram respostas. Nenhuma mensagem esperando, nenhum mensageiro de Noctia espalhando notícias da torre ao porto. Apenas Amy encontrando Svard do lado de fora de seu quarto com um pouco de pão simples e água. Está disposto a fazer uma caminhada? Ela perguntou. Desde que o levasse para longe daquela caixa de pedra, Svard imaginou que poderia ir para praticamente qualquer lugar. O caminho em que ela os colocou irritava de tão familiar. Ele havia subido o caminho da encosta vezes suficientes e não tinha mudado nem um pouco na década desde a última vez que ele havia pisado nas pedras em direção ao túnel da cratera. Naquela época, estava amargo com desgosto, sonhos quebrados enchendo sua boca de cinzas. Agora ele seguia Amy e Kivi seguia os dois com a medida seca e cínica da sobriedade em sua língua. Amy falou o caminho inteiro, continuando as histórias que começara na noite anterior, se é que podia chamá-las de histórias. Para Svard, o tempo de Amy havia passado com menos prazer que seus anos na encosta de Vis. Ela havia sido reduzida a uma mensageira, uma apoiadora emocional para a égide, enquanto Katia tropeçava em seu declínio lento, inevitável e crucial. "Pare, Amy", disse Svard quando se aproximaram do primeiro posto de guarda. "Acho que não aguento mais." "Não aguenta o quê?" Ela parecia genuinamente confusa. "Sua miséria?" "Minha miséria? O quê?" "Quantos demônios nós enfrentamos por estas ilhas, Amy?" perguntou Svard. Ele poderia ter respondido à pergunta ele mesmo, mas deixou-a no ar. Será que ela conseguia se lembrar tão longe? Ela havia sido uma guerreira uma vez, a brilhante espada quebra-chamas concedida pelas mais altas fileiras de Foti. Svard, no entanto, não a vira usando uma única arma nas horas que passaram juntos. "Muitos demais", respondeu Amy, seu olhar ficando distante, seu passo diminuindo. Eles estavam por toda parte naquela época. Porque o círculo esperou demais para dar o chamado. Precisávamos de verdadeiros guardiões da última vez. Precisávamos de nós, não daqueles escoltas glorificados que tiveram antes. Svard não tinha intenção de trazer o momento atual de volta à conversa, mas a torre do túnel despertou o pensamento. Todas as renovações, menos duas, morreram da última vez sem nem mesmo sentir o cheiro de Noctia. Eles não cometerão esse erro de novo. Por quê? Porque não deixaremos. Svard chutou as pedras. Os pequenos seixos absorveram seu ataque sem reclamar, espalhando-se pela encosta. Quem dera o círculo pudesse aceitar seu pedido da mesma forma, voar para fazer o que Svard precisava deles. Ele nunca desejou ser um rei até o poder se provar necessário. "Eles não querem arruinar o que têm", disse Svard. "Estão confortáveis em seus castelos, contando seus convertidos." "E não deveriam estar?" perguntou Amy, virando-se completamente e parando a subida. 10 anos em paz é uma conquista. Algumas pequenas escaramuças, mas as ilhas estão em grande parte inteiras, Svard. Talvez você não tenha visto isso do seu esconderijo, mas as coisas estão boas aqui. Tão boas que não precisam de pessoas como nós. É isso que você está dizendo?" Amy olhou para o mar. "Somos uma arma embanhada agora, Svard. Não os culpo por relutarem em mostrar o aço.
Uma vez que deem o chamado, não há como voltar atrás. Nem as vidas perdidas enquanto eles sentam em suas cadeiras. Não, não há mesmo. Amy acenou em direção à torre. Vamos, ela está melhor nas manhãs, através do túnel e descendo para a cratera inclinada. O Lelune repousava cinzento e silencioso sob o sol, como um campo em pouso esperando pelo próximo plantio. Os dentes da cratera erguiam-se ao redor em um vasto anel, nenhuma torre chegando perto de superar aquelas cristas furiosas. O domo branco no centro assumia uma aparência alienígena, sua cobertura afiada perfeita demais para o entorno natural. Svard não conseguia reunir ódio por aquilo, no entanto. Ele manteve sua carranca, seu olhar para o Najan, que estava do lado de fora. Ele não havia trazido seus machados ou sua besta e se sentia nu sem eles, mas a mulher Najan o revistou mesmo assim. Seu rosto, o leve comprimento falava de reverência, suas mãos falavam de dever. Pelo menos eles protegiam sua prisioneira. O Ferrita espera lá fora, disse a Najan, e Svard aceitou a opinião de Kiv sobre o assunto. A fera de pedra bufou. Então foi cavar um pouco do Lelune, procurando por rochas mais saborosas sob a superfície. Sem problemas, então. Ela ficará bem satisfeita, disse Svard, então seguiu Amy para dentro. Ele havia passado quem sabe quantas noites imaginando esse momento, mas a preparação não fez o coração de Svard tremer. Sua respiração não sumiu, seu peito não apertou. Nenhum engolir em seco, nenhum tropeço veio quando Svard viu a mulher que amava desde o primeiro encontro em Foti, porque ele sabia, ela sabia, aquele amor estava perdido há muito tempo. Kátia estava sentada no trono da ferida, aquela cadeira esculpida em pedra tão feia quanto sempre foi. Vestes roxo escuras com filigranas douradas emolduravam sua forma mirrada, fazendo parecer que a cabeça de Kátia descia para uma piscina de alcatrão que escorria da cadeira para o chão. Perto, como se tentando Kátia com um salto fatal, estava o estreito abismo da ferida. Isso pelo menos não havia mudado. Mais dois Najan esperavam dentro, vulges e chakrans prontos. Através de um sinal não falado, cada um fixou seu olhar em Amy ou Svard. O instinto do guardião fez com que ele calculasse o tempo que levaria para um deles atravessar a sala correndo, Volge pronto para dar o golpe mortal. Ele conseguiria acabar com a dor de Kátia antes que o alcançassem? Estou bem, disse Kátia, como se lesse sua mente. Sua voz, sempre leve, agora saía como um sussurro. Você está com uma aparência peluda. As palavras, junto com um forte sorriso, tiraram Svard de sua lúgubre ilusão. Ela estava bem? Quase certamente não, mas Kátia não parecia zangada. Não parecia desanimada, e Svard estava, de fato, peludo. Navalhas são difíceis de encontrar numa montanha, respondeu Svard aproximando-se do trono e ajoelhando-se. Estendeu a mão, encontrou a de Kátia. Percebeu Amy mantendo sua distância. Você está linda como sempre. Sério? Kátia brilhou. Faz muito tempo desde que alguém me disse isso. Amy não conta. Ela nunca contou. O sorriso de Kátia escorregou. Ela é tanto parte disso quanto você, Svard. Ele queria protestar, queria negar tudo o que havia queimado desde que Kátia pegou o maldito manto. Mas Svard encontrou a raiva evaporando-se. Kátia sempre teve esse efeito. Sempre podia transformá-lo de um leão em um filhote. Como ela encontrou a chave dele tão rápido? O dente de rato ainda está lá, disse Svard tentando um território mais seguro. Por que desapareceria? Respondeu Kátia. Eu tenho mantido tudo seguro, lembra? Tenho tentado esquecer. Não seja assim. Sacrificamos demais. Alguns de nós ainda estão se sacrificando. Kátia fechou os olhos, tremeu, e o símbolo âmbar em seu colar brilhou. Um momento de piscar, mas brilhante o suficiente para inundar a sala com luz de mel. Svard manteve-se imóvel. Continuou segurando sua mão. Quantos? Perguntou Svard quando os olhos de Kátia se abriram novamente. Muito frequentes agora, disse Kátia, e se antes ela estava sussurrando, agora as palavras saíam como um sopro de ar. É como se eles soubessem que estou me cansando. O poder está diminuindo. Dói? Todas as vezes. Imagine agarrar algo em chamas e você não pode soltá-lo até que esfrie.
Kátia levantou a mão, deixou seus dedos, mais osso que pele, tocarem o colar. No começo eu tinha luvas grossas, tinha água e gelo. O demônio mais quente morria em um instante. Agora não tenho nada além dessas palmas e a dor que posso suportar. Svard não disse nada. Pegou a mão de Kátia de volta e a segurou mais forte. A pior parte? Continuou Kátia, seu olhar deslizando de Svard para a ferida. Não consigo mais detê-los todos, especialmente os fortes. Eu sei, é por isso que estou aqui. Quando não aguento mais, eu solto e os sinto se movendo. Não sei para onde, Svard. Não sei para onde estão indo ou quem vão ferir, mas eu não consigo detê-los. Você não deveria ter que fazer isso. Vamos convencê-los a recomeçar. Seu trabalho está quase terminado. Um vislumbre de sorriso, a ponta do canto levantando-se. Eu disse isso a eles meses atrás, Svard. O preceito quer que eu dure. Mais um ano, dizem. E terei minha chance. Svard levantou-se, soltando a mão de Kátia e lançando um olhar furioso para mim. Você sabia? Perguntou Svard. Mais um ano? Os guardas Najan apertaram seus punhos. Não que Svard se importasse, que tentassem pegá-lo. Aquelas lanças desajeitadas tinham fraquezas de sobra e um chakram não era feito para espaços apertados como este. Ami assentiu. Mas eu esperava que você pudesse convencê-los do contrário. É fácil ignorar demônios se eles estão fracos e meio mortos quando chegam à superfície. Não tivemos um grande ataque aqui. Aqui? Svard abriu os braços. Aqui, onde vocês têm guardas armados por toda parte. Eu resgatei crianças praticamente, sem uma arma sequer, procurando cogumelos, Ami. Elas não teriam durado mais 5 minutos. Ele havia dito o mesmo ao preceito. Observou como a história resvalava nos olhos calculistas de Fassel. Svard, disse Kátia, e o homem voltou a se ajoelhar. Ela está fazendo o que pode. Todos estamos. Não fique com raiva. Não agora. Não nesta última vez. Última vez? Perguntou Svard. O que isso significa? Estou desvanecendo e dói, respirou Kátia. Mas dói mais me ver pelos seus olhos. Quero que você se lembre de mim como eu era. Não como sou, não como serei quando este colar arrancar meu último ser. Quando ele e Ami chegaram à base do penhasco até o Dente de Rato, havia outros bares, só que nenhum que Svard gostasse tanto, a notícia corria. Visa havia sido atacada por um demônio gigantesco. Kitai havia sido danificada, salva apenas pelo fato de tantos prédios estarem fora do solo. A multidão noturna zumbia, a cerveja fluía mais livremente que antes, com Thierry até mesmo oferecendo uma caneca pequena grátis para todos que entrassem. Desconto de pânico, disse Thierry quando Svard pegou suas 2 primeiras canecas. A bartender parecia ter tomado alguns goles de pânico ela mesma. Mas então todos pareciam. Demônios e sua propensão à morte aleatória tinham esse efeito nas pessoas. À medida que o crepúsculo se aproximava, o Dente de Rato assumiu uma aura diferente. O interior brilhante adicionava cor. Thierry e sua equipe trocando o vidro das lanternas por painéis roxos e azuis. Escuro, mas não aconchegante. Ideal para os negócios que mantinham o bar à tona. Ideal também para um par de guardiões que poderiam ter sido cercados pelos temerosos lá fora. O que não entendo, disse Svard esfregando a barba, é como sequer sabemos disso. Noite passada, antigamente só ouviríamos de um grande ataque depois de dias. Noctia está por toda parte agora, respondeu Ami. Ela não havia tocado em sua caneca ainda, parecia estar meio perdida em seus próprios pensamentos enquanto olhava ao redor do lugar. Os preceitos inventaram algo com os corvos, pelo que entendi. Corvos? Os pássaros. Eu sei quais são os pássaros. Eles falam? Ami piscou, livrando-se de sua névoa para olhar para Svard. Falar? Você perdeu muito naquela montanha, não foi? Svard realmente se sentiu um pouco idiota quando Ami explicou o processo. Os pequenos bilhetes amarrados às pernas, os caminhos claros que as aves pretas eram treinadas a seguir. Não pela primeira vez, Svard desejou que o mundo simplesmente tivesse permanecido estático durante seu pequeno retiro. Eles vão dar o chamado, disse Ami, finalmente atacando sua bebida.
Svard notou que a bebida só veio depois que ele havia pedido peixe frito, seu sabor salgado do mar secando a garganta. Aposto que saberemos amanhã de manhã. A renovação era a aposta mais fácil do mundo para se fazer agora. Noctia poderia ter hesitado quando se tratava de pequenos demônios assustando algumas crianças, matando alguns solitários. Acabe com uma cidade como Kitai. E de repente a preciosa economia está ameaçada. Agora eles tinham que agir. O problema era que estariam fazendo a coisa errada. Tudo é um atraso, disse Svard. Amy piscou. O que é um atraso? A renovação? Sim, claro que é. Compramos tempo para o mundo com uma única vida. Esse é literalmente o ponto. Amy novamente lançou a Svard o olhar inquisitivo. Você bebeu algo mais forte quando não estava olhando? Não está funcionando, porém. Acho que está funcionando bem demais. Não. Svard levantou as mãos, balançou a cabeça. Quero dizer, as renovações. A de Katia durou quanto? 10 anos. A anterior durou 12. A anterior a essa, quantos? 13. Então o que acontece quando for 5 anos? Ou a cada 6 meses? Svard girou, estendeu o braço para o bar lotado. Quem vai estar fazendo alguma coisa quando demônios estiverem por toda parte o tempo todo? Amy suspirou. Aposto que o preceito espera estar morto há muito tempo quando isso acontecer. Nós não estaremos. Existe algum propósito nessa sua bronca, Svard? O homem plantou os cotovelos de volta na pequena mesa, inclinando-se sobre o peixe como se fosse algum tesouro a ser protegido. Seus olhos cintilavam. Os músculos de sua garganta enrijeceram enquanto um rubor, bem escondido pela iluminação do bar, subia e descia por seu rosto. Uma das muitas razões pelas quais Svard não conseguia jogar cartas ou qualquer outra coisa que exigisse um blefe. Precisamos atacar a fonte, Amy, disse Svard. Tudo isso é um jogo de merda. Vamos perder eventualmente. Já tentaram isso, disse Amy. Besteira que tentaram. Não por alguém sério. Não em 100 anos. Havia poemas antigos, histórias antigas sobre aventureiros que haviam entrado nas cavernas mais profundas, que haviam descido a ferida. Invariavelmente, as histórias os descreviam como grandes heróis. Invariavelmente, eles sempre desapareciam, nunca mais sendo vistos. Não é verdade. Amy falou mais baixo desta vez, seus olhos em sua caneca. Diga o que está pensando. Você fugiu. Katia colocou o colar e assim que você viu o que isso significava, você partiu. Eu fiquei. Amy colocou a mão direita espalmada na mesa, onde Svard podia ver os anéis em cada dedo. Cada um ganho em Went, cada um por uma vitória honrosa. Você sabe o que faz com alguém como eu, que havia derrotado todos os oponentes que encontrei, ver minha melhor amiga morrer minuto a minuto, dia após dia? Sei, disse Svard. Por isso não pude ficar. Não podia assisti-la. Não, Katia. Você fugiu. Eu tentei encontrar uma saída. O que quer dizer? Não há respostas, Svard. Quando perguntei ao círculo, disseram que já tinham enviado pessoas para baixo. Exploradores, lutadores. Todos desapareceram e agora ninguém mais queria tentar. Amy terminou sua caneca, acenou por uma segunda. Então fui aos cientistas em seguida, os médicos e suas agulhas. Todos tinham teorias, ninguém tinha soluções. Adivinha quantos queriam tentar algo na égide, sabendo o que o fracasso significava? Kivi, enrolada aos seus pés, bufou junto com Svard diante dessa ideia. Então fiquei, disse Amy, e disse a mim mesma que tornaria tudo o mais fácil e indolor possível para ela, porque esse foi o juramento que fiz. Juramos protegê-la, Amy, não assistir à sua morte. Foi isso que você fez então? Cherry colocou a segunda caneca de Amy. Amy lhe deu uma flor de lelune, colhida naquele dia, e expressamente contra a lei de Noctia, da cratera. Cherry assobiou, guardou a frágil flor rosa. Não fiz, disse Svard. Não posso negar isso, mas estou aqui agora, pronto para consertar as coisas. Amy riu e virou sua segunda caneca em um gole de 3 segundos. Um sinal, entre outros, de como ela havia passado os longos anos na ilha. Antes que Svard pudesse dizer mais alguma coisa, Amy empurrou sua cadeira e se levantou. Sabe de uma coisa, Svard? Disse Amy. Foi bom te ver.
Fico feliz que esteja aqui para consertar as coisas. Boa sorte. Antes que Svard pudesse balbuciar um pedido de desculpas, Amy saiu pela porta, entrou na noite e foi embora. Quando ele voltou ao seu quarto sob as torres, quando bateu na porta de Amy e não recebeu resposta, os sinais de fumaça já estavam acesos. Nuvens douradas e roxas, geradas por enormes fogueiras que circundavam toda a ilha de Noctia, seriam visíveis de qualquer lugar nas 7 ilhas e significavam uma única coisa: renovação. Na manhã seguinte, Svard invadiu a conferência do círculo sem a ajuda de Amy. Kivi também veio, a ferrita passando rapidamente pelos guardas na Jan, que se atrapalhavam para escoltar sua amiga até a câmara. A conversa cessou quando Svard entrou, várias ilhas em discussões acaloradas sobre quantos recursos de Noctia mereciam para lidar com prováveis incursões de demônios. Fazol apenas revirou os olhos para Svard, levantando um único dedo em sua direção enquanto o guardião pisava forte até o centro rebaixado da sala. Após 3 canecas de café, Svard tinha uma confiança fervilhante. Quase ignorou Fazol e soltou o que tinha vindo dizer. Mas os últimos farrapos de seu autocontrole, talvez vindos do desdém de Amy na noite anterior, mantiveram a boca de Svard fechada enquanto Viz e Hannah discutiam um com o outro. Pelo menos continuaram até Fazol bater com a mão na mesa. A madeira não tinha a grandeza sonora do metal, mas Svard teve que admitir que o som sólido serviu mesmo assim. Meus amigos, anunciou o preceito, parece que nosso estimado guardião retornou para, só posso presumir, agradecer-nos por iniciar exatamente aquilo que ele veio sugerir ontem. Os olhares se voltaram para ele, nenhum deles simpático. Até Fote lançou a Svard um olhar cristalino, como se ele fosse uma criança que tinha ultrapassado todos os limites. Bem, ele estava aqui e eles o ouviriam falar novamente. Não exatamente, preceito, disse Svard, novamente encarando o homem principal e os 2 acordos sentados ao lado dele. A renovação é uma opção, sim, mas quero tentar uma solução mais permanente. O círculo esperou, observou, escutou enquanto Svard explicava sua recomendação. Uma equipe, habilidosa e liderada por ele mesmo, para entrar no abismo negro e confrontar os demônios e sua fonte. Acabar com eles lá nas profundezas e impedir que mais subissem novamente. Sem mais renovações, sem mais monstros surpreendendo nossas famílias e amigos, Svard concluiu com entusiasmo. Você afirma querer paz, preceito? É assim que pode tê-la. Para sempre. Silêncio. Um peso imóvel. Tamas coçou o nariz, enquanto Cance olhava para o teto. Então o preceito suspirou e Svard soube que tinha perdido. Ou você não conhece os fatos, disse Fazol, ou os conhece e está ignorando-os. Todos que entram no abismo negro morrem lá, guardião. Isso já foi tentado antes e não vou autorizar vidas a serem perdidas. O preceito franziu a testa. Você, é claro, está livre para fazer o que bem entender. Se conseguir encontrar sua tripulação, pode ir e desperdiçar suas vidas como quiser, mas não fará isso na minha ilha e não com meu incentivo. Todos sabemos que a renovação tem suas falhas, mas é a única coisa que conhecemos que detém os demônios. A única coisa que sabemos é uma sentença de morte para qualquer um que sobrevive, disse Svard, sabendo muito bem que interromper o preceito não era aceitável. Tudo o que você está fazendo é condenar outra criança. Tudo porque não tentará nada diferente. Fazol empurrou sua cadeira e se levantou. O preceito era mais alto do que Svard esperava, encontrando o guerreiro no nível dos olhos. Não presuma saber o que estamos fazendo, guardião, disse Fazol. O que acontece aqui não é para você saber e não serei julgado pela ignorância. Eu disse que você está livre para perseguir seu sonho. Agora saia enquanto ainda tem sua cabeça. Se Kivi não tivesse batido com sua cabeça nas canelas de Svard, o guardião poderia ter revidado contra Fazol. Em vez disso, Svard rosnou, virou-se e saiu marchando do círculo. A pior parte, antes mesmo de sair, as ilhas já estavam novamente em negociações, barganhando por suprimentos e soldados. Peões em uma guerra perdida. Resmungos irritados eram uma boa companhia descendo a encosta urbanizada de Noctia. Pelo menos,
Isso mantinha todas as pessoas que ele passava bem longe dele. Kivi balançava ao lado, dando mordidas furtivas nos paralelepípedos quando ninguém olhava. Para onde Svard queria ir? O que ele queria fazer? Não tinha certeza, então andou, amaldiçoando o preceito e o círculo sem coragem. Também xingou Ami, a covarde. E daí, se outros já tinham tentado descer para a escuridão antes, esses outros não tinham os talentos deles. Svard poderia fazer algo diferente. Poderia acabar com um resultado que resgataria o mundo inteiro. Não seria melhor pelo menos tentar isso do que condenar alguma pobre criança a uma morte precoce e dolorosa? Não teria sido melhor para Katia? Vá com calma, querido, disse Cherie, arrancando Svard do mundo nebuloso em que estava mergulhado. Sua bolsa está ficando leve e suas pálpebras estão ficando pesadas. Beba um pouco de água. Amanhã, de alguma forma, tinha se transformado em tarde. Kivi roncava ao redor de seus pés e a bolsa de Svard, antes cheia de vegetais de raiz de vis e outras iguarias negociáveis daquela ilha, realmente parecia macia contra seus ombros. Se quisesse continuar afogando seu dia, Svard teria que pedir a Cherie um turno atrás do balcão. Mas a bartender não havia se afastado, por mais que alguns minutos antes que uma nova alma ocupasse o assento ao lado de Svard. Diferente de sua capa velha e batida e roupas desgastadas de fote, ela cintilava no azul esverdeado salgado comum a Hannah. A Ilha do Rio tinha sua reputação, conquistada repetidamente com seus humores mutáveis. Seus marinheiros tendiam a ser incomparáveis, mas tratavam todos os outros como se fossem inferiores a eles mesmos. Não tanto uma falta de respeito, quanto uma ambivalência, como se o resto do mundo fosse brinquedos para serem usados, saqueados ou negociados por coisas melhores. Então, quando essa mulher colocou a mão no queixo e olhou para Svard como se ele fosse um item de mercado, Svard deu a ela o rosnado de afastamento. Temperamental, não é? Respondeu a mulher. Ela moveu o ombro, deixando Svard ver os gêmeos fluxos de esmeralda correndo através de sua couraça de safira. Porque Hannah insistia em usar uniformes completos em bares era um mistério para as ilhas. Aquelas linhas verdes significavam que ela havia conquistado um navio próprio, deixando Svard um pouco mais curioso. Isso é bom. Odeio ver guardiões perderem sua perspicácia. Você me conhece? Todo mundo neste bar conhece você agora. Desde sua segunda caneca você tem gritado sobre o círculo alto o suficiente para todos ouvirem. Eles merecem uma boa surra. Sem dúvida. A mulher levantou 2 dedos em direção a Cherie. A bartender veio, franzindo a testa para Svard. Se ele quer beber, deixe-o beber. Svard? Perguntou Cherie. O guardião pegou sua caneca de água, esvaziou-a derramando bastante no chão. Kivi acordou assustada, bufando em frustração fumegante. Svard a ignorou, colocando a caneca vazia de volta no balcão. Encha se ela está pagando, disse Svard. A capitã de Hannah meteu a mão em sua bolsa, tirou uma conta de ouro brilhante. Isso deve cobrir nossas rodadas para a noite? Cherie pegou a conta, ainda franzindo a testa, e olhou para ela de perto. Suspirou após um momento, então lançou um olhar penetrante para a capitã de Hannah. Se ele ficar bêbado o suficiente para fazer um escândalo, você vai limpar a bagunça. Claro. Com as canecas reabastecidas, Svard empurrou através da névoa alcoólica para se concentrar em sua benfeitora. O que você quer comigo, então? Perguntou Svard. Quero o que você quer, disse a capitã de Hannah. Algo diferente. Você quer descer para baixo. Ela assentiu. Não é fácil encontrar outros que queiram fazer o mesmo, mas tenho montado uma tripulação por alguns anos agora. Eles estão dispostos, mas as chances não eram boas o suficiente. As chances? O que você... Não vamos passar pela ferida. Os Nadian não vão nos deixar, disse a capitã. Já tentei antes. Ia tentar novamente esta semana. Ela girou sua caneca sem beber dela no balcão. Com todos os ataques de demônios surgindo, eu esperava que eles fossem mais receptivos. Mas você mostrou que isso foi um erro. Svard encarou, bebeu e esperou. Went é a próxima melhor opção. Não é muito ao norte, e suas cavernas são mais profundas que qualquer outro lugar. Se queremos dar uma chance real a isso, começamos lá. A capitã apertou o punho em torno da alça da caneca, seu rosto ficando mais tenso.
Algo impulsionava essa mulher. É por isso que preciso de você. O que eu tenho a ver com o ente? Não sou um comedor de pedras. Você é um guardião. O guardião, pelo que me diz respeito. Com você no meu navio, há uma chance de chegarmos lá. Uma chance de nos deixarem atracar. Svard piscou. Talvez fosse a cerveja, mas ele não conseguia se lembrar de quaisquer privilégios especiais que um guardião tivesse para se deslocar de uma ilha para outra. Pelo menos não um sem uma renovação sob seus cuidados. Você realmente esteve fora por muito tempo, disse a capitã, a intensidade desvanecendo para algo mais suave, mais curioso. O mundo não é como você o deixou, Svard. As coisas estão inquietas. Ah, Svard podia ler esse código. Hannah tinha mais contra si além de sua vaidade. Vocês estão atacando eles de novo, não é? Perguntou Svard. A capitã deu de ombros. Eles são alvos fáceis, mas isso torna a atracação em Went uma proposição mais complicada. Isso não vai mudar comigo a bordo. Acho que vai, respondeu a capitã. E se não mudar, acho que você está disposto a fazer o que for necessário. Svard engoliu as palavras com um novo gole. A cerveja, picante e amarga, fundia-se com o dente de rato em um manto quente. Em uma vida diferente, ele poderia ter se contentado aqui, assumido um papel de celebridade como o de Ami, tomado suas canecas e suas refeições naquela torre de pedra até que Kátia murchasse para nada. Digamos que eu esteja disposto, murmurou Svard em sua bebida. Quando navegaríamos? Amanhã. Ao amanhecer, Svard assentiu. Então acho que tenho algumas malas para fazer. Qual é o seu navio? O Tsuro. Pergunte por Maena, disse a capitã. Fico feliz que esteja disposto a salvar o mundo, Svard. Já fiz isso uma vez, disse Svard. Posso muito bem fazer de novo. Capítulo 15. No caule. Bliss cutucava a cataplasma envolvida em sua coxa direita. Por baixo dela, o vergão irregular causado pelos chicotes do monstro parecia estar cicatrizando, embora suas pontadas ardentes aparecessem de tempos em tempos. Um lembrete, como disse um dos Lyra, de que ela ainda tinha muito a aprender. Várias dezenas de pessoas flutuavam da baía em caixões feitos de folhas dobradas quando o chamado de Noctia foi oficializado. Todos tinham visto a fumaça, as luzes na noite anterior, enquanto limpavam os destroços, enquanto cortavam o corpo monstruoso da criatura, mas ninguém em Kitai tinha autoridade para fazer a declaração. Foi preciso um homem imperioso desenrolando um pergaminho, parado em sua armadura roxo-negra sob o sol escaldante, com água até os tornozelos na lama, que antes era a praça principal de Kitai, para que a renovação começasse. Mesmo assim, a cidade tinha problemas maiores. Bliss tinha problemas maiores. Enquanto a maioria das casas estava intacta, com exceção das mais próximas à praia, onde pedaços errantes do monstro demoliram telhados de palha e paredes de bambu. O mesmo não podia ser dito das lojas e barracas comerciais. As docas estavam danificadas e quebradas, a própria baía bloqueada pelo tamanho imenso da criatura. Então Kitai se mobilizou, com líderes de bairro organizando turnos. A própria Bliss cavalgou na adrenalina durante a noite direto para o meio da reparação, parando apenas quando os Lyra apontaram seu ferimento na perna. Ela ficou atônita com seu próprio sangue. Naquele momento, naquela noite, tudo tinha sido instinto. O treinamento Lyra comandou seus músculos como se Bliss tivesse perdido a cabeça, fincando o bastão na areia para se segurar, diminuindo seu perfil enquanto cravava os pés para aguentar firme enquanto a onda quebrava ao seu redor. Avançando em seguida, afastando os tentáculos pancada após pancada, reagindo aos comandos assobiados para proteger os arqueiros, os lanceiros e os escaladores, e por fim escalar uma corda ela mesma, subindo rapidamente sobre as águas ensanguentadas para atacar o topo fluorescente e macio da criatura. Bliss não conseguia distinguir momentos individuais agora. A batalha parecia uma mancha em sua mente, indistinta e maravilhosa. Os Lyra lutaram como um só, e quando toda a Kitai se juntou, Bliss não era apenas ela mesma. Isto agora era uma versão mais simples da mesma coisa, como uma flor iluminada pela lua vislumbrada em um dia nublado.
Ela peneirava lama e sujeira, encontrando roupas, ferramentas, tesouros e empilhando-os em barcaças improvisadas de madeira. Os carregamentos flutuantes seriam enviados ao centro da cidade, onde os proprietários em busca poderiam ver o que não estava perdido. Quanto ao corpo da criatura, seus pedaços seriam lançados ao mar, comida para coisas dispostas a comer o horror. Tubarões e peixes carniceiros ainda infestavam a baía, frenéticos com o sangue, e os Lyra ficavam de prontidão com bastões para afastar qualquer invasor da terra inundada. No geral, a cidade não parou, mas girou para um tipo diferente de vida. Ao meio-dia, porém, a declaração da renovação encontrou seu lugar. Aqueles que conseguiam pausar suas limpezas o fizeram, seguindo um toque de concha para se reunirem perto da fronteira sul da cidade com a selva. Ali, pelo menos, as coisas estavam secas, e com sua cataplasma finalmente livre da umidade, os arranhões de Bliss coçavam. Preste atenção, disse Pan ao lado dela. Você pode se encaixar desta vez. Bliss lançou a Pan um olhar cético, mas o homem tinha os olhos fixos à frente. Como sempre, a bolsa de Pan parecia carregada. Se ele tinha realmente saído para coletar ou pegado alguns detritos flutuantes para si, Bliss não sabia dizer. De qualquer forma, ele parecia descansado, sem trabalho noturno para ele. Wax estava à esquerda de Pan, igualmente fascinado pelo soldado Najan, que novamente se preparava para falar à multidão. Desta vez, o homem suado tinha mais 2 soldados ao flanco, cada um com suas lanças curvas e grandes discos afiados nas costas. Ela cutucou Pan. Por que eles estão armados? Porque os monstros podem aparecer a qualquer momento. Pan sussurrou de volta. Vis é sempre a primeira ilha a ser atingida. Por quê? Pan deu de ombros. Não sei. Simplesmente é assim. Pelo menos é o que meus pais diziam. Outro toque de concha e a assembleia silenciou. Bliss olhou ao redor e calculou que milhares de pessoas estavam na clareira. Uma boa parte, mas não tantas quanto ela teria esperado para algo assim. O porquê veio rápido. O preceito declarou uma renovação, anunciou o capitão Najan, injetando sua voz em cada palavra. Cada ilha pode nomear um único candidato para esta honra, e esse candidato deverá viajar para todas as 7 ilhas para ganhar suas cicatrizes. O primeiro candidato a completar esta tarefa e retornar a Noctia será honrado como o próximo égide dedicado a proteger o mundo da escuridão abaixo. O Najan respirou profundamente. Bliss coçou sua cataplasma novamente. Como a renovação é exigente e a égide exige juventude, apenas aqueles entre 18 e 22 anos podem tentar a jornada. Palavras raivosas e confusas explodiram entre a multidão e o Najan as deixou falar. Bliss, aos 17, olhou para Pan, que estava murmurando algo com Wax. Eles estão ficando mais jovens a cada vez, dizia Pan. Na última renovação, queriam alguém com até 25. Esta foi tão curta, respondeu Wax. Estão matando-os mais rápido, então precisam deles mais jovens? Talvez, disse Pan. Então por que não ir ainda mais jovem? Bliss sinalizou, metendo-se na conversa. Sou forte o suficiente para tentar. Você pode perguntar a ele, disse Wax. Aposto que ele não vai te dizer nada. Todos os Najans gostam de seus segredos. Vocês dois vão tentar? Wax e Pan se entreolharam. A dupla não tinha nenhuma sutileza, e Bliss imaginou que eles não tinham considerado isso até aquele momento. Por quê? Perguntou Pan finalmente. É perigoso. Wax não parecia tão rápido para pular no barco de Pan. Em vez disso, ele deu de ombros, assentindo de volta em direção ao Najan. Parece que o cabeça de ferro está se preparando para falar novamente. O Najan tinha outro discurso preparado, este mais longo e divagante que o primeiro. Qualquer candidato à renovação poderia ter guardiões quantos quisesse, e sua comitiva teria proteção em todas as ilhas. Dito isso, o perigo estaria presente, já que nenhuma cicatriz poderia ser conquistada sem provação. E os monstros têm um jeito de encontrar as renovações, disse Pan. A maioria dos candidatos morre. De onde você tira essas coisas? Wax sussurrou a pergunta. Tem um guardião na família, lembra? O Najan chegou a uma conclusão,
levantando a mão e recebendo outro toque de concha para acalmar a multidão. No próximo toque, precisamente nesta hora, o Najan tirou um pequeno relógio de sol, segurando-o à sua frente. A competição de vis começará. O primeiro candidato a escalar o grande Sana e pegar a cicatriz será declarado a renovação de vis. Desejo boa sorte a todos vocês e que a força de Noctia esteja com vocês. O Najan observou o relógio de sol por um longo minuto enquanto a multidão se olhava, avaliando quem poderia ir. A maioria parecia enjoada só de pensar na ideia, assustada ou exausta. Então a concha soou e uma mão pesada pousou no ombro de Pan. Enquanto a multidão começava a se dispersar, Pan, Wax e Bliss se viraram para ver o pai de Pan, um homem musculoso com uma bengala, segurando seu filho com firmeza. Você irá, disse o homem, e com a mão livre estendeu uma segunda bolsa. Dentro dela, Bliss viu comida embrulhada e odres de água. Os sapatos de escalada de Pan estavam pendurados em ganchos nas laterais da bolsa. Pan engoliu em seco. O quê? Seu avô foi um guardião, disse o pai de Pan. Eu tentei na última renovação, você tentará nesta. Mas, quando as ilhas pedem ajuda, nossa família não ignora o chamado. Pegue isto e vá. O homem estendeu a bolsa. Pan a pegou. Seu pai manteve a mão estendida e Pan olhou, confuso. Sua outra bolsa, Pan. Você não vai precisar dela agora. Parecendo tão atordoado, tão hesitante como Bliss nunca o tinha visto, e com Pan isso realmente dizia muito, o jovem tirou sua própria bolsa e a entregou ao pai. Vá agora, disse o pai de Pan. É um longo caminho até o grande Sana. Os olhos do homem brilharam, olhando tanto para Wax quanto para Bliss. Um pequeno sorriso tremulou em seus lábios. Mas você não precisa viajar sozinho. Uma renovação precisa de seus guardiões. Wax caminhou com Pan na estrada da selva, Bliss seguindo ao lado, até que o pai de Pan desapareceu atrás das árvores, da multidão, da cidade. Como se puxados por algum sinal oculto, os três saíram da terra e escorregaram para o lado, sentando-se entre algumas samambaias. Atrás deles, algumas pessoas da idade deles, pessoas que Wax conhecia, seguiam pelo caminho. Alguns tinham bolsas cheias, outros menos, e seus humores variavam bastante. Alguns pareciam que iam apenas por um tempo, talvez um dia. Tinham um ar de aventureiro, mas faltava equipamento. Sem cordas na cintura, sem bastões ou outras armas nas costas. Wax os conhecia os tipos que falavam muito de jogo sem realmente jogar. Os outros, um grupo menor, pareciam ter tomado as palavras do Najan como evangelho. Caminhavam com a cabeça erguida, com bolsas recheadas. Bolsas cheias de água estavam presas às suas pernas. Eles marchavam, alguns já desenrolando cordas e procurando uma oportunidade de se lançarem ao ar. O ar vibrava com energia e propósito, algo que o Wax absorvia após o desespero inútil seguindo a chegada da criatura. Pan, no entanto, não parecia sentir isso. Se você não quer ir, disse o Wax, então não precisa ir. Você ouviu meu pai? Pan suspirou, ajustando a bolsa. Não é como se eu tivesse escolha. Se esconda por alguns dias, Bliss sinalizou. Vá pegar cogumelos ou algo assim. Volte e diga que tentou, mas não deu certo. Pan deu a ela um sorriso instável. Ele vai sentir o cheiro dessa mentira. Ele se endireitou. Além disso, pode ser divertido. Pelo menos por um tempinho, e significa que não vou ter que limpar a casa. Pan olhou para eles. Sei que Sawi não pode vir, mas vocês dois viriam? Bliss estava balançando a cabeça. Não posso, pelo menos não sem conseguir permissão. Dos Lyra, Wax adivinhou. Tão óbvio assim? Pan parecia confuso, então Wax o atualizou. Eu não adivinhei até você fazer aquela manobra na praia. Explicou todas aquelas noites que você ficou fora. Ela está nos Lyra? Perguntou Pan. Como? Habilidades. Wax riu, levantando as mãos quando Bliss lhe lançou um olhar furioso. Desculpe, você merece tanto quanto qualquer um. Ele olhou para Pan. Você está me pedindo para ser seu guardião? Não posso realmente ser uma renovação, a menos que eu seja uma renovação, disse Pan, e isso não vai acontecer.
Mas sim, chame do que quiser. Mamãe e papai não vão ficar felizes, Bliss sinalizou. Ainda há muita limpeza a fazer. Quick está cuidando de tudo, tenho certeza. Wax deu um tapinha no ombro de Pan. Deixe-me correr para casa e pegar minhas coisas. Depois partimos. Pan não objetou, e Bliss não tinha outras boas razões para Wax ficar em casa. Então Wax foi chapinhando em direção à sua bolsa, à lâmina Foti e à aventura. Wax não conseguiu manter o passo alegre pelas ruas inundadas, o desastre afastando a promessa de aventura do Nadjan de sua mente. Ele não tinha visto Salve, exceto por um vislumbre após a celebração. Ela tinha sobrevivido e estava sendo encarregada de recuperar os jardins e suas colheitas vitais. Isso a envolveria por dias, semanas, talvez mais. Kitai, como um todo, também drapejava a responsabilidade sobre todos, sem expedições de longo alcance. Fique por perto, viaje em grupos, tenha medo e esteja seguro. Ficar preso em uma casa na árvore ou retetar telhados quebrados não era a vida que Wax tinha planejado. De jeito nenhum. Não quando ele tinha sua nova lâmina Foti. Esperando por ele, tornozelos cruzados e apoiada no tronco da casa na árvore, estava Sawi. Ela usava sua patente sem preocupação. O delineado castanho avermelhado em torno de seus braços e pernas tatuados, mostrando o novo papel de Sawi. 3 linhas verticais na bochecha esquerda, cada uma terminando em uma samambaia de 4 frondes, colocavam o lugar específico de Sawi em perspectiva. Uma coletora, sim, mas uma feita para os ermos. Faz tempo estranho, disse Sawi enquanto Wax se aproximava, seus pés descalços chapinhando pelo chão ainda lamacento. Não por escolha, disse Wax, e quando Sawi encontrou seus olhos, ele jogou fora o constrangimento do momento e foi para um abraço apertado. Wax sentiu os ombros tensos de Sawi, seus braços rígidos apertarem e depois relaxarem. Seus tecidos se pressionaram juntos, o estresse, o medo, o alívio dos últimos dias se esvaindo. Eles já tinham ficado separados antes, claro, mas nunca com a possibilidade de que um deles nunca voltasse. Wax, bochecha com ela, enquanto olhava para inúmeras árvores, edifícios em reparação e pessoas passando em direção ao mar, tentou encontrar o passado. Sawi o deixou se afastar, quebrando o abraço e voltando ao tronco da árvore, como se seu corpo sólido sustentasse o que ela estava prestes a dizer. Estou partindo, Sawi falou, cruzando os braços e virando-se para a selva. Toda a água arruinou muita comida. Vamos para as cidades menores com o que podemos trocar. Wax deu um meio sorriso. Eu também. Você também? Você ouviu falar da renovação? Ambos olharam para o norte, embora Noctia e sua fumaça não pudessem ser vistos. Então Sawi riu. Você vai tentar? Perguntou Sawi. Você, o cara que fica passeando pela selva em suas próprias aventuras, vai se inscrever para isso? Primeiro, ei. E segundo, não é tão simples assim. Wax mergulhou em um resumo rápido do discurso da manhã e do recrutamento forçado de Pan para a corrida. Não vamos chegar lá de qualquer maneira. É um jogo para satisfazer a família de Pan, só isso. Agora o sorriso de Sawi tomou um sabor genuíno, seus olhos combinando com isso. Isso faz mais sentido, embora eu não tenha certeza se confiaria em você para manter Pan longe de problemas. É uma corrida rápida com uma multidão. Estaremos de volta dentro de uma semana. E será isso. Wax acenou com a cabeça para a casa. Se algo ficar assustador, tenho minha nova espada. Você sabe como usar essa coisa? É só enfiar a ponta afiada neles. Sawi soltou uma risadinha. Parece que você está pronto então. Você está? O sorriso desapareceu. É como entrar para uma nova família, Wax. Tenho que mergulhar e fazer amigos. Sawi se afastou da árvore. Falando nisso, vamos nos encontrar em breve. Só queria, você sabe, dizer adeus. Adeus por enquanto, Sawi. Só por enquanto. Quando voltarmos, veremos quem teve a melhor aventura. Sempre uma competição com você, Wax. Sawi balançou a cabeça. Tenho que manter as coisas interessantes. Wax encontrou Pan perto de onde o havia deixado, o coletor de cogumelos tendo incrementado seu equipamento de viagem com tecelagens extras, sapatos de escalada e sua corda. Wax com sua própria bolsa igualmente recheada,
Entregou sua bolsa a Pan e pegou a do amigo em troca. Ambos passaram pela verificação preparatória pré-aventura, uma etapa vital antes de adentrar as selvas de Vis, para garantir que nenhum tivesse esquecido algo importante. Você está ficando melhor nisso, disse Wax quando terminaram, sem que nenhum deles tivesse esquecido um item. Lembra quando Bliss e eu trazíamos extras para você? Difícil esquecer quando você me lembra toda vez que vamos a qualquer lugar. O caminho que seguia ao sul de Kitai se dividia como a veia de uma folha, espalhando-se em direções aleatórias para assentamentos menores, maravilhas naturais conhecidas e o mais amplo em direção à costa leste de Vis e a outra cidade que esperava lá. Entre os dois, aninhado contra o grande Sana, ficava a casa de Noctia na ilha. Wax nunca estivera lá, porque quem iria querer fazer uma aventura onde as pessoas já viviam? Mas ele tinha ouvido muito dos comerciantes, como Noctia e, mais especificamente, as forças Nadian que administravam o lugar, tinham uma falta distinta de apreço pelos traços únicos de Vis. E eles nunca tentam balançar-se, disse Wax enquanto ele e Pan saíam, seguindo a terra e folhas batidas para o sul. Eles só se escondem atrás de seu muro e esperam que seu tempo acabe. Parece pacífico, respondeu Pan. Ao contrário de tudo isso, o caminho não estava lotado, mas Kitai tinha aspirantes à renovação suficientes para fazer a caminhada na selva Zumbir. O canto dos pássaros, o vento através das folhas, ambos abafados sob a conversa entre pares, trios e grupos maiores. De vez em quando alguém passava à esquerda ou à direita, gritando enquanto ia. O olhar, a sensação era de um povo enterrando o trauma com excitação, aventura, esperança, ou pelo menos distração. Nunca falamos sobre isso, disse Pan enquanto a dupla caminhava sob o dossel, afastando ocasionalmente um cipó pendurado. Eu costumava perguntar ao meu pai como era viver uma renovação e ele me dizia que eu aprenderia por mim mesmo. Não pensei no que isso significava até agora. Os monstros? Tudo isso, disse Pan, acenando com os braços para o caminho, os pares e trios, geralmente jovens, caminhando à frente. É como se nossas vidas estivessem apenas parando. Por que você não vai coletar mais cogumelos? Pan lançou um olhar cortante para Wax. Você acha que é só isso que eu sou? Encontrar fungos? É tudo o que você tem sido ultimamente. Wax fez um aceno para os galhos grossos acima. Lembra quando costumávamos nos balançar? Ficávamos pulando por horas. Sim, então você encontrou Sawi e nós deixamos de ser uma coisa. Não me diga que você vai puxar isso de novo, vai? Pan não respondeu, manteve seu olhar para frente, a caminhada constante. Wax mediu o ritmo deles, um passo suave que os levaria a alguma cidadezinha ao anoitecer. Um lugar onde ele nunca tinha ficado, nem mesmo lembrava o nome, mas que seria sobrecarregado por aspirantes à renovação. Teriam sorte de encontrar um bom monte de folhas para dormir. Sou bom nisso, disse Pan para o vácuo. Bom em quê? Em encontrar fungos. E as outras plantas? Pan ficou mais ereto, ajustou suas bolsas para descansar firmemente nos ombros. Os coletores vão me pegar no próximo ano. Provavelmente, mas isso não é tudo o que sou. Ah, é? Pan abandonou a carranca, substituindo-a por um sorriso malicioso. Sua mão caiu para sua corda. E se vencermos? Wax bufou. Estamos bem atrás, parceiro. Você é o melhor saltador de árvores da cidade, Wax. Talvez exceto por Sawi. Vou seguir, você lidera. Vamos alcançá-los. Wax encontrou sua própria mão indo em direção à sua corda, como sempre acontecia quando a noção de pular pelo ar da selva surgia. Ele sentiu seu coração acelerar, e seus olhos examinaram as florestas ao redor, tentando encontrar um bom ponto de partida. Se começarmos agora, podemos pular a primeira parada, disse Wax. Conseguir uma cama decente. Ele arqueou uma sobrancelha para Pan. Por que você se importa tanto de repente? Apenas encontre um começo para nós, Wax. Meus pés estão cansados de andar. A árvore apareceu poucos minutos à frente, uma entrelaçada com cipós folhosos, galhos grossos tão cobertos que tornavam sua casca invisível. Cordões pesados formavam apoios fáceis para as mãos, Wax liderando o caminho enquanto Pan seguia. Os saltadores habituais de Kitai diminuíram conforme a dupla deixou a cidade para trás.
deixando como únicos espectadores outros candidatos à renovação e os comerciantes habituais que cruzavam vis. Aqueles olhos e bocas lançaram perguntas, uma zombaria ou duas, para a dupla que escalava, e Wax respondeu da única maneira que gostava, com uma boa performance. Fique perto, disse Wax a Pan quando eles alcançaram um galho mais ou menos na metade do caminho até o dossel. Pan se manteve no tronco enquanto Wax caminhava para fora. Vamos buscar velocidade aqui, direto para o sudeste, sem procurar cogumelos. Obrigado pelo lembrete. Sou seu guardião, lembra? Você não é nada a menos que eu pegue a cicatriz, disse Pan. E o que Pan faria então? Wax quase riu enquanto avaliava a queda, os pendentes do dossel maduros para um balanço. Pan realmente deixaria vis? Wax iria com ele? Perguntas para responder depois. Por enquanto, um cordão enrolado, com flores amarelas, tão grosso quanto o braço de Wax, estava com um bom salto à frente. Com os sapatos de escalada colocados, suas solas cravejadas cavando no galho, Wax respirou fundo. Pronto? Ele perguntou. Depois de você. 3 passadas, cada passo colocado bem na frente do último. Dobrar o joelho esquerdo, sentir a ponta do galho afundar com seu peso e saltar. O chão da floresta se estendia abaixo dele, o caminho à direita, a natureza densa à sua esquerda e o ar livre diante dele. As mãos de Wax se estenderam, seguiram seus olhos e se fecharam em volta do cordão. Seu grito ecoou e Wax voou. Capítulo 16. Um passeio e uma conversa. Bliss trocou um irmão por outro. Com seu cajado nas costas, bolsa abastecida para a viagem e tinta fresca sombreando os espinhos em seus ombros, Bliss caminhou para o bosque encharcado, no lado sudoeste de Kitai. Dias atrás o círculo rodeado de flores poderia acomodar várias centenas de pessoas em bancos e tamboretes esculpidos. Agora a maioria estava de pé, conversando, esperando e observando, com os assentos removidos para liberar mais espaço. Quick acenou para Bliss assim que ela atravessou as folhagens penduradas que cobriam a entrada, menos uma porta e mais uma abertura entre árvores finas e apertadas. Seu irmão tinha sua própria bolsa carregada, suas manoplas penduradas na corda ao redor da cintura. Sua total falta de surpresa ao ver Bliss mostrou que seu segredo mal guardado estava completamente exposto. Eles não poderiam ter encontrado uma recruta melhor. Ofereceu Quick com um aceno quando Bliss se aproximou dele. Não que eu goste de ver minha irmã entrando na briga. Sou melhor nisso do que você. Quando esse seu pau quebrar, vamos ver quem é melhor. Bliss estava movendo as mãos para uma resposta quando um assobio agudo matou a conversa. Matou todas as conversas. Uma mulher alta, adornada com um trançado de penas e brilhando com a tinta branco-alaranjada dos caçadores, emitiu o som. Ela estava perto da entrada, um arco sobre um ombro e facas forte deslizando em um suporte na frente do corpo. Fincou uma lança ameaçadora, com penas vermelhas espalhadas sob sua cabeça, no musgo aos seus pés. Deshiva, sussurrou Quick. Não acredito que ela está conosco. A mulher confirmou a identificação de Quick com uma breve apresentação. Ela cortou com suas palavras, explicando como os caçadores de Kitai sairiam em grupos separados para confirmar que as aldeias periféricas soubessem sobre o demônio, a renovação e os tempos difíceis que viriam. As que precisarem, nós fortificaremos. As que não precisarem, garantiremos que um caminho claro leve daqui até lá, disse Deshiva, percorrendo a sala com os olhos. Isso não é brincadeira, nem um passeio prazeroso pela selva. Todos nós vimos o que aquela coisa fez com nossa cidade. Para onde estamos indo hoje, eles não têm Lyra para protegê-los. Eles não têm a nós, mas também precisamos deles. Deshiva não precisava explicar essa parte. Os depósitos transbordantes de alimentos de Kitai, seu apelo como porto comercial, tudo vinha das matérias-primas que rastejavam até a cidade, vindas das cidades menores. Os pais de Bliss garantiram que ela entendesse isso, já que continuavam pensando que ela seria a pessoa que administraria seu posto comercial algum dia. Uma suposição falha, mas Bliss deixou que continuassem vivendo com ela. Essa seria uma briga para outro momento.
O grupo no bosque tinha um alvo, uma cidade direto para o oeste, perto de alguns penhascos e algumas das únicas minas em Viz. Embora o sol indicasse que o dia se aproximava do almoço, Deshiva não ofereceu uma pausa. Tinham vários dias de caminhada pela frente, melhor começar imediatamente. Deshiva terminou suas ordens, virou-se e saiu, como se esperasse que todo o grupo a seguisse. Eles seguiram. Viajar com um bando de várias centenas perdeu seu brilho após os primeiros 10 minutos. Nas aventuras com Wax, Pan e Sawi, Bliss podia balançar-se, explorar o alto e o baixo em busca de algo legal. Aqui, em vez disso, eles caminhavam em grupos de 4 ou 5 ao longo de uma trilha larga. As árvores acima brilhavam na luz da tarde, o canto dos pássaros e as ondas distantes invadindo a conversa. Quick a manteve por perto, Bliss caminhando ao lado de vários outros caçadores mais velhos. Como Deshiva, todos tinham a tinta alaranjada e branca, mas seus corpos permaneciam intactos, suas matanças e conquistas ainda por vir. A sombria realidade de Kitai desapareceu no caminho, substituída pela natureza mais agradável. A rota ascendente significava que o solo seco chegou rápido e o ritmo aumentou, Deshiva pedindo intervalos regulares de corrida. Bliss tentou encontrar outros Lyra entre as corridas. Suas próprias instruções, sussurradas para ela enquanto trabalhava para consertar uma escada quebrada ontem à tarde, insinuavam que ela não seria a única seguindo por esse caminho. Os espinhos, no entanto, eram tatuados dentro de outros desenhos, um segredo para aqueles que sabiam como procurá-los. Entre todas as pessoas, suas bolsas, trançados e armas, Bliss não conseguiu encontrar uma alma semelhante. "Você está bem?" perguntou Quick após algumas horas, com o primeiro ponto de parada para o jantar se aproximando. "Você tem estado quieta. Você tem estado conversando com eles", respondeu Bliss, cortando a frase com um leve movimento de 2 dedos pelo ar. "Se você quer que eu fique ao seu lado, pelo menos reconheça que estou aqui." "Desculpe, não estou acostumado a ter você comigo." Quick inclinou a cabeça na direção de seus amigos enquanto caminhavam. "Estamos sempre juntos, em cada caçada." Todos conheciam os princípios de caça. Trabalhe com a mesma equipe e vocês se tornarão um só, cada membro sabendo onde os outros estarão. Capturar presas, emboscar uma criatura perigosa, tudo ficava mais fácil quando você sabia o que seus parceiros fariam. Bliss sabia de tudo isso, lutou para afastar a irritação que crescia com as palavras de Quick, falhou. "Então você deveria ter me deixado andar sozinha", sinalizou Bliss. "Eu poderia ter feito amigos." Ela prendeu a respiração no final, se perguntando por que tinha ficado tão irritada, por que havia conquistado um franzir de sobrancelhas do irmão. Um franzir que se aprofundou enquanto Quick a observava mais de perto, seus passos ainda em marcha uniforme com o grupo. Com o sol tão baixo, se pondo à direita de Quick, Bliss apertou os olhos enquanto o laranja atingia seus olhos. As sombras envolviam o olhar de Quick, mas não impediam o suspiro frustrado que saía de seus lábios. "Eles estão exigindo muito de você, não é?" disse Quick, baixinho para que só Bliss pudesse ouvir. "Está tudo bem." Todas as noites. Ela jantava leve, porque as horas seguintes seriam gastas correndo pela selva, treinando ou ajudando em alguma tarefa aleatória. Os Lyra não se incomodavam muito com trabalhos de construção, mas assumiam as missões mais difíceis: encontrar ervas raras para remédios, rastrear corpos perdidos do ataque do demônio, garantir que as fronteiras de Kitai permanecessem invioladas por novos monstros. O treinamento, no entanto, era o que mais a cansava. Bliss e outros novos recrutas, talvez não a palavra certa, já que todos foram escolhidos, não convidados, se reuniam em um local sussurrado. Às vezes os exercícios eram físicos, lutando com armas com mãos e pés. Outras vezes seriam corridas. Em algumas, as noites mais exaustivas, eles deixariam Viz para trás. As outras 6 ilhas existiam, claro, mas Bliss nunca tinha ido ou considerado visitar qualquer uma delas. Qual era o sentido, quando Viz tinha o lar e a aventura embalados em um único lugar? Mas os Lyra não adotavam a mesma filosofia. À luz de tochas, Bliss aprendeu a escrever em papel de Noctia.
Ela usou um planador de Câncer e planou bem, caiu lentamente até a terra. Eles provaram cervejas especiais de Tamas e descobriram que suas falas mudavam, suas inibições desapareciam e os segredos surgiam. Os Lyra Bliss era lembrada todas as noites, não apenas protegiam Viz e Kitai dos demônios, mas toda essa proteção se manifestava em Bliss durante o dia, infiltrando-se em seus ossos, seus músculos, sua mente. Se Deshiva não tivesse insistido em um ritmo cuidadoso para preservar a resistência do grupo, Bliss poderia ter se encontrado ficando para trás, como se seu orgulho permitisse isso. Não sei pelo que você está passando, disse Quick, mas estamos aqui. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Nós? Mamãe, papai, Wax e eu, obviamente. Wax está com Pan. Eles estão tentando a renovação. Diante da expressão confusa de Quick, Bliss explicou aquela manhã, uma história que durou até Deshiva anunciar a parada para o jantar. Entre mangas e água, além de algum peixe seco, Bliss terminou a história, que Quick encerrou com uma risada. Dá para imaginar Wax e Pan? Quick riu. Aqueles dois como a renovação? Viz nunca superaria isso. Por que você diz isso? Porque seu irmão nunca levou nada a sério em toda a sua vida. É por isso. Bananas sempre tinham um gosto melhor sob as estrelas. Wax descascou sua segunda com as costas contra o topo da árvore. Galhos finos sacudiam ao seu redor. A brisa crescendo conforme a noite descia. O suficiente para ele não dormir lá em cima, com medo de que o vento enviasse o Wax mergulhando dos sonhos para a morte. Não que Pan permitisse tal cochilo de qualquer maneira. Ele mal havia mordido sua primeira fruta, os olhos do jovem se desviando entre a lua acima e o chão, escuro e invisível abaixo. Não é tão ruim, disse Wax, suas pernas balançando. Você continua dizendo isso como se fosse mudar minha opinião, respondeu Pan. Eu só gosto quando há algo sobre minha cabeça. Por quê? Porque o mundo não parece tão grande desse jeito. Mundo? Pan, estamos a menos de um dia de casa. Fomos mais longe procurando os Shrives. Se vencermos essa coisa, teremos que deixar a ilha. Wax jogou uma segunda banana para Pan. Seu balanço os havia levado por uma árvore carregada, e ela bateu no ombro de Pan, desaparecendo abaixo. Esta manhã você estava todo animado para vencer. O que aconteceu? Perguntou Wax. Ainda estou. Acho que posso ficar nervoso com isso ao mesmo tempo. Wax conseguia entender, embora isso não fizesse muito sentido. Uma vez que você escolheu um caminho, é melhor seguir com entusiasmo. Se não o fizesse, as coisas poderiam dar muito errado, especialmente se esse caminho fosse balançar pela selva. Lá no alto, a brisa e o ocasional inseto aventureiro zumbindo por perto eram os únicos ruídos. Pelo menos, era o que Wax pensava até que algo diferente atravessou, interrompendo a tática conversacional de Wax e voltando a atenção de ambos para baixo. Após o ataque do demônio, Wax ouvira mais gritos humanos pedindo ajuda do que jamais precisava experimentar novamente. No entanto, aqui subia outro, tanto irritado quanto em evidente agonia. Deveríamos ter ultrapassado todos os outros, disse Pan. Não são apenas renovações no caminho. Pode ser alguém viajando? À noite, Wax revirou os olhos. Do que você está preocupado, Pan? Isto ainda é Viz. Ainda é nosso lar. Os lábios pressionados de Pan e os olhos preocupados diziam que ele não estava tão certo disso. O homem podia guardar suas preocupações. Wax jogou a banana fora, desenrolou a corda de sua amarração segura ao redor do tronco da árvore. Vou descer, disse Wax. Você vem? Pan suspirou. O que meu pai vai dizer se meu guardião me matar? O que você vai se importar? Você estará morto. Wax, com a corda amarrada em volta da cintura, deslizou pelo dossel, dançou com os pés, as mãos, usando o tronco como contrapeso para seus saltos e escorregões. Na metade do caminho, passando por um aglomerado espesso, Wax confirmou que suas bolsas ainda estavam em um antigo ninho de pássaro que haviam encontrado. Amarradas firmemente para manter curiosos fora, as bolsas pareciam opacas na luz rosa da lua. Antes de descer mais, aqueles sons, mais claros agora, eram definitivamente de alguém não tendo um bom momento. Wax pegou sua lâmina Fote, colocou a bainha,
Definitivamente mais desajeitado escalar com a arma, mas aventurar-se no chão da floresta, à noite desarmado, seria um pouco arriscado demais, mesmo para Wax. Isso não ajudou, sussurrou Pan, alcançando Wax enquanto este ajustava a lâmina. O quê? Me dizer que... Pan se interrompeu. Suspirou. Por que eu me incomodo em falar com você? Porque sou o único que se incomoda em falar com você? Uma maldição vinda do chão da floresta, um epíteto particular visando o deus homônimo de Vis, por sua indiferença descuidada, fez Wax e Pan olharem para baixo. Uma pequena faísca não, um pequeno fogo iluminava o chão agora. Uma sombra se curvava perto dele, com a perna esticada, o tornozelo em um ângulo estranho. Acendendo uma fogueira? Sussurrou Wax. Estão realmente arriscando. Acho que é melhor salvá-los de si mesmos, certo? É o que o Aegis faria. Wax piscou para Pan, um gesto provavelmente invisível no escuro. Melhor começar a praticar. Eles escalaram o último terço do tronco lentamente, Wax liderando o caminho. O fogo dava pistas sobre a pessoa que o acendeu, revelando principalmente sua capa púrpura e dourada, sua armadura de couro descartada em uma pilha. Uma alabarda de cabo longo descansava no chão ao lado do fogo. Perto havia uma bolsa, fina e quase vazia. Folhas ásperas e galhos abarrotavam o chão, exceto pelo anel escuro onde a pessoa havia delimitado sua fogueira. Não era estúpida, pelo menos. Wax tentou obter uma visão melhor. Vis não era conhecida por bandidos, por emboscadas no escuro, e não parecia haver muito motivo para alguém vigiar esse pedaço específico de selva para roubo, mas ele sentiu um estranho impulso de cautela. Aparentemente, o receio de Pan estava afetando-o. Wax afastou a ideia, saltou livre do tronco e pousou no chão macio sem perder o equilíbrio. Sua mão direita foi para a lâmina forte, descansando no cabo. Não que ele realmente soubesse lutar com aquilo, se a Najan, porque quem mais poderia ser, decidisse pegar sua alabarda e ir para o espeto, mas o metal envolto tinha seu próprio conforto. Quem está aí? Perguntou a Najan, virando-se para Wax. A luz do fogo revelou o rosto machucado de uma mulher, que Wax colocaria na idade de sua mãe, rugas aqui manchadas com a mancha carmesim do sangue. O culpado delineava sua testa, um corte feio que combinava, enquanto Wax assimilava a visão, com irmãs ao longo das pernas e braços da mulher. Um viajante, disse Wax. Esse tinha sido o codinome sugerido por seus pais sempre que ele saía da cidade. Evitar especificidades até confiar em alguém. Mais seguro assim. Você está ferida. Malditos gatos, disse a Najan. Foram atrás da minha bolsa. Ela fez uma careta, sibilou entre os dentes. Você tem alguma coisa útil na sua que poderia me emprestar? O pedido dissipou a sombra do momento, eliminando incógnitas e tornando os próximos passos claros. Wax assobiou. Um tom leve dizendo a Pan que o homem deveria se juntar a ele, e uma vez que ele o fez, os dois puseram mãos à obra. Usando pomadas naturais, algumas folhas embrulhadas e água sobressalente de suas bolsas, os dois fizeram curativos rápidos para a mulher, que por sua vez preencheu o tempo com sua história. Ela correspondia aos avisos que Wax havia ouvido e atendido toda a sua vida. Os Hanoko não eram exatamente covardes, mas preferiam presas solitárias, particularmente aquelas muito concentradas em outras coisas para notar sua aproximação furtiva. Isso, a mulher admitiu, tinha sido culpa dela. Ela estava observando o luar, tentando ver quão longe seria até chegar a Kitai. A pergunta melhor é por que você estava andando à noite, disse Pan, amarrando o último curativo em volta da coxa da mulher, onde seu manto fino havia sido rasgado. O pôr do sol significa deixar o chão para trás. Para você, talvez, respondeu a mulher, seu rosto brilhando enquanto o fogo secava a água que ela havia passado pelos cortes. Os Najan não temem a selva. Talvez devessem, disse Wax. Ele estava de costas para a árvore, mantendo os olhos correndo pelas bordas do fogo, procurando brilhos no escuro. O Hanoko saberia que não havia feito a matança, poderia estar procurando terminá-la. Apenas azar, disse a mulher. Suspirou. Eu não estaria aqui fora se não fosse pela maldita renovação. Ela piscou,
lançou um olhar lento para a dupla. É isso que dois jovens como vocês estão fazendo? Talvez, respondeu Wax antes de Pan. A mulher zombou. Tentando ser evasivo, só funciona se você tiver a inteligência para respaldá-lo, garoto. Pan se levantou com as palavras, recuando ao fazê-lo. Nós ajudamos você? A mulher assentiu. Sim, ajudaram. Deixem-me ajudá-los em troca. Voltem, tolos. Eles convocaram tarde demais desta vez. Fazel é ganancioso e muitos vão pagar com suas vidas. Ela tentou se levantar, sua mão indo para o curativo em sua coxa antes de sentar-se novamente. É algo delicado, decidir quando enviar tantos para o perigo, mas eles foram covardes. Por quê? Perguntou Wax, embora ambos já estivessem com suas bolsas nos ombros, prontos para correr. O que tem de pior desta vez? Vocês não sentem? Perguntou a mulher. Aquele gato sabe. Pegue a comida fácil enquanto puder, porque toda esta selva logo será enterrada. Esta ilha invadida. Sua mão foi para o cabo da alabarda. Vocês querem saber por que estou aqui sozinha? Porque sou a única que sabe que a morte está vindo para qualquer um que fique aqui. Ela inclinou a alabarda, um movimento desajeitado que revelou seu propósito um momento depois, quando ela enfiou a extremidade da longa lança no chão. Apoiando-se nela, ergueu-se. Importa-se de me dar minha bolsa? Wax fez as honras rapidamente, um lançamento desajeitado em torno do ombro dela, mantendo um olho naquela alabarda o tempo todo. Você pode ficar com o fogo, disse a mulher, virando-se para o caminho e fazendo como se fosse arrastar-se. Você não está falando sério? Perguntou Wax enquanto ela dava o primeiro passo, a alabarda fincando-se no chão à sua frente. Eu quero viver, garoto, disse a Najan, continuando sua caminhada. Se você quiser o mesmo, é melhor me seguir. Os dois a observaram enquanto ela saía, caminhando além da luz do fogo para o escuro. Por mais um minuto, eles puderam ouvir seus passos, o golpe suave da lança na terra, então isso também desapareceu na noite. Wax chutou um pouco de terra no fogo, apagando-o. Então, com a luz rosa de Sishi substituindo o laranja, eles escalaram.